Estás a ouvir a minha voz hoje? Ela não está igual. Eu tinha outro episódio preparado para ti, mas o meu corpo trouxe-me outro tema. E isso fez-me parar e perguntar: o que é que o nosso corpo nos está a tentar dizer quando adoece? Estás a ouvir o Olha para Ti? Eu sou a Sandra Rosa, mentora de autoconsciência emocional e bem-estar, e aqui eu convido-te a parar, a olhar para ti, para as tuas emoções, com muita verdade e muita presença. Durante esta semana eu fiquei assim, com a voz presa, rouca, nariz entupido, tosse. Eu perguntei: será que foi só o vento? Ou será que o corpo também me está a tentar dizer alguma coisa? É claro que existe a parte física, mas hoje eu quero trazer-te uma nova forma de olhar para o teu corpo. Existe uma área chamada psicossomática que nos diz que aquilo que pensamos e sentimos também pode se refletir no nosso corpo. E isto não são certezas, mas sim possibilidades e convites, essencialmente convites a teres mais consciência. Sabes que muitas vezes aquilo que o nosso corpo tenta comunicar connosco, nós ignoramos, simplesmente. Então, eu esta semana senti dor de garganta, a minha voz completamente afetada, rouquidão, nariz completamente entupido, tosse. E eu vou-te falar aqui um bocadinho sobre isto. Vamos começar pela garganta e pela voz. A voz é algo muito interessante. Ela, no fundo, é a ponte entre aquilo que sentimos e aquilo que mostramos ao mundo. E também, quando a garganta dói ou quando a voz falha, pode ser um sinal de algo que ficou por dizer. Algo que engolimos ou que estamos a tentar engolir. Algo que evitamos de expressar. Ou algo simplesmente que sentimos, mas que não conseguimos colocar em palavras. E a pergunta é muito simples. O que é que tens tentado guardar dentro de ti que ainda não saiu? E esta reflexão fez muito sentido para mim durante esta semana. Sim, também tive tosse, aquela tosse irritante com alguma expectoração. Então, também a tosse pode ter uma mensagem para nós. Ela, no fundo, é como um mecanismo de expulsão, certo? O corpo tenta libertar algo. E pode ser uma emoção, pode ser uma tensão, algo que tu não estás a conseguir digerir. É como se o teu corpo dissesse: isto já não pode ficar aqui. E então a pergunta pode ser para ti, para tu refletires: o que é que dentro de mim já não quer ficar? O que é que dentro de mim quer sair? Como a tosse quer expulsar. O nariz entupido, que é aquele que mais me afetou nestes dias, é como se o nosso corpo tivesse uma dificuldade para entrar no flow da vida, ou seja, para se permitir sentir a vida. Sim? No fundo, acaba por ficar com uma respiração com muito mais dificuldade, é como se tivesses uma resistência. Se reparares, quando algo não cheira tão bem, qual é a primeira intenção ou gesto que tu fazes? É tapar o nariz, certo? É mais ou menos isto. Às vezes, esta resistência não é só física. Pode ser algo que não queremos aceitar ou algo que ainda não estamos prontos para aceitar. Pode ser, está tudo bem. Então, a pergunta que deves fazer para ti, quando tens este sintoma de nariz muito entupido: será que há algo na minha vida que eu estou a tentar evitar? Ou a não querer respirar, a não querer que ela entre na minha vida? Pode ser
intencional ou não. Permite-te fazer esta reflexão. Isto para mim fez todo o sentido. Nesta altura de constipação, geralmente também aparecem os espirros. E os espirros geralmente são muito rápidos, são inesperados, quase como uma reação que nos surpreende, certo? Simbolicamente, eles podem representar mesmo isso, uma libertação imediata. Sim? E quando isto acontece de forma repetida, tu podes te perguntar: será que aconteceu algo ou está a acontecer algo que eu quero libertar? Também a constipação, o corpo, queiramos ou não, nós sentimos que o corpo, todo ele fica cansado, mais lento, a pedir pausa. E às vezes nós só paramos quando o corpo realmente nos obriga, verdade? E isso também pode ser um sinal de acumulação, de excesso de alguma coisa, de falta de espaço para integrar o que estamos a viver. Sim. E, e a pergunta que te podes fazer é: em que área da tua vida te está a pedir para tu desacelerares? Então eu volto ao início. Eu falei-te do vento. Eu durante o fim de semana, efetivamente, apanhei vento. Estava um pouco frio, mas nós éramos 7. E sou eu é que tive estes sintomas. Sou eu é que fiquei doente. Ou seja, o meu corpo respondeu de forma diferente. E isto mostrou-me algo muito importante. E não é só o que acontece lá fora, ou seja, o vento, é o que está a acontecer cá dentro. E, como eu te disse, fez todo o sentido para mim refletir sobre o que significa o nariz entupido, o que significa esta tosse, o que significa esta dor de garganta. Sim, e fez todo sentido para mim. Talvez também faça para ti. E isto é algo que eu vejo claramente nas pessoas que eu acompanho. Quando começam este caminho desta autoconsciência, deste olhar para si de forma diferente, há uma pergunta que começa a surgir naturalmente na nossa vida. É: qual é a mensagem que o meu corpo me está a dar quando eu tenho este sintoma? O que é que isto me quer dizer? E é isso, chama-se consciência, que é extremamente importante na nossa vida e que faz toda a diferença. Porque uma coisa é ouvir aqui, certo? E outra coisa é, no momento em que temos aquele sintoma, pararmos para refletir sobre ele e fazermos esta reflexão e mais, dar tempo a que o nosso corpo e que tu consigas ouvir a mensagem. E isto treina-se, e isto prepara-se com mais consciência. E este episódio não é para te dar respostas, é para te abrir algumas perguntas. Talvez seja apenas uma constipação ou uma dor de garganta. Tudo bem, mas permite-te ir à origem do sintoma. Sim? Então, o convite não é silenciar aquele sintoma, é escutá-lo. É perceber o que é que o teu corpo físico te está a dar como mensagem. Por isso o nosso corpo fala e tu estás a conseguir escutar o teu corpo. E se este episódio te fez pensar, deixa uma pergunta, algo que tu gostasses de compreender melhor. E pode começar com: como é que eu, qualquer coisa, por exemplo. Eu vou ter todo o gosto em te responder, em te poder ajudar a compreender melhor o que o teu corpo te está a dizer. Sim? E se quiseres aprofundar este caminho, tens um link na descrição e entre em contato comigo. Fico deste lado. Até ao próximo episódio. E agora que este episódio chegou ao fim, como te sentes? Sabes, não é aquilo que ouves que transforma a tua vida, é aquilo que escolhes fazer com o que ouves. É o espaço que decides dar a ti mesma, mesmo nos dias em que parece que não há tempo. Se gostaste deste momento,
segue o podcast Olha para Ti. E se quiseres continuar esta conversa, sabes que estou por perto, é só deixar uma mensagem. Obrigada por estares aí, estou à tua espera no próximo episódio. Até lá!